Comentar com você neste vídeo sobre a vitória do São Paulo contra a equipe do Atlético Goianiense no Morumbi. Meus amigos e minhas amigas, um primeiro tempo um tanto quanto abaixo, normal, absolutamente natural, em virtude de que o São Paulo entrou com um time totalmente alternativo, né, muito alternativo mesmo, né, só que ao contrário do que falaram, e eu discordo muito dos comentaristas, acho que o São Paulo foi melhor do que o Atlético Goianiense no primeiro tempo, poderia ter feito até mais gols no primeiro tempo, né, nesse toda a vida, né, se não perdesse tanta oportunidade, outros jogadores também, né, o próprio André Silva que fez o gol, teve outra oportunidade de fazer um gol e perdeu. São Paulo foi colecionando aí bolas na cara do gol, que no segundo tempo também Nestor novamente teve a chance e perdeu novamente. Enfim, o São Paulo poderia ter feito mais gols no primeiro tempo. Então, ainda que o São Paulo não tenha conseguido jogar muito bem no primeiro tempo, e é normal, acho que o São Paulo foi melhor que a equipe do Atlético Goianiense. Ó, deixar claro aqui pra você, no primeiro gol do São Paulo a gente teve ali a marca da qualidade do Marco Antônio. A gente teve comentaristas, né, dois, né, Ricardinho, tal, Sérgio Xavier, que não entendem nada, né, que não comentaram, falaram muito, por exemplo, da posição ali, a troca de posição entre o Rato e o Moreirinha, né? A presença do Moreira foi vital para que o gol saísse também. Ele acaba atacando ali o espaço, deixando o Rato praticamente livre, né, para fazer o cruzamento. Então, grande jogada ali, combinada no São Paulo. Mas faltou falar do começo da jogada, que foi uma inversão brilhante do Marco Antônio. Só para você ter uma ideia, poucos minutos depois que o São Paulo fez o gol, o São Paulo tentou uma outra inversão, se não me engano, com o Michel Araújo, e não deu certo, evidentemente, porque isso não é para qualquer um, tá? E a inversão, quando ela funciona muito bem, ela faz toda a diferença. O posicionamento do Marco Antônio antes dessa inversão era um posicionamento de buscar a bola, se posicionar para receber a bola numa situação extremamente favorável, né? Então, quando ele recebe essa bola, né, o que ocorre? O São Paulo estava com dificuldade, na verdade, para gerar conexão entre os seus jogadores ali, né? Porque a associação não estava legal, também em virtude até mesmo da falta de entrosamento, em virtude também do fato de que equipes que estavam com problema para interpretar um tipo de jogo, de sair na velocidade, em virtude de que não tinha ali os personagens para isso mesmo, né? Os jogadores de velocidade lá de campo não existiam, não estavam ali. Então você precisava que a equipe gerasse associações, toques, assim, muito criativo e tal. Enfim, esse tipo de jogo, não basta você pegar e colocar jogadores para atuar, para fazer esse tipo de jogo. Os jogadores para esse tipo de jogo precisam ainda muito mais, tá, de um entrosamento do que para aquele jogo de velocidade em que você manda a bola para alguém ao lado do campo. Então também por isso a dificuldade foi muito grande. Então naquela hora, o Marco Antônio, o que ele fez? Ele percebeu que o cenário à sua frente não era um cenário para associação, para passes curtos. Ele faz essa inversão que muda completamente o jogo, quebra completamente a perspectiva dos jogadores do Atlético Goianiense, né? E aí, né? E aí a coisa ficou realmente muito fácil. Então, este foi o começo do lance. E comentarista que se preze deveria falar também do começo do lance, né? Agora, falando em comentarista que se preze, vamos lá, né, gente? Teve um momento lá que o Atlético Goianiense estava fazendo uma jogada, né? Chegou à frente da área do São Paulo e o jogador do Atlético Goianiense, gente, deu um empurrão absurdo ao jogador do São Paulo, tá? Foi uma falta, assim, tão escandalosa, tão cretina, né? E o árbitro não marcou a falta, ok? Em seguida, o jogador do Atlético, o Baralhas, né, fez a finalização que acabou indo para fora, mas foi uma jogada perigosa, poderia ter saído o gol do Atlético Goianiense, tá? Foi um tanto quanto revoltante, porque não foi a falta qualquer, foi uma baita falta. E se tivesse saído o gol seria validado, ok? Então neste momento o Zubeldia sai do banco para reclamar, tá? Então aí vem a coisa. Primeiro, o torcedor do São Paulo, né, mesmo para dar razão pro técnico, vai lembrar o seguinte: mas o Zubeldia e tal. Quando você cai nessa armadilha, você cai na mesma armadilha, por exemplo, né, que os jornalistas querem que você caia, né? Qual é a armadilha? Ele tem esse histórico e tal. E aí você nunca vai ver razão do cara, ok? Então veja, aí tal, o árbitro foi lá e deu um cartão para o Zubeldia. O árbitro errou, tá? Errou. E a reclamação sequer foi tão assintosa assim como em outros momentos. Ok, foi uma reclamação, a gente sabe que o Zubeldia tal, tem esse comportamento tal, mas vamos criticar o Zubeldia, né, em outros momentos, né? Não quando ele estiver certo, porque aí realmente é complicado, tá? E ele estava realmente muito certo. Tá, mas qual é o problema desse momento aí? O problema desse momento é que o tal do Sérgio Xavier, ninguém sabe de onde saiu isso daí, né? Foi de uma revista que não existe, mas ninguém dá mais bola para placar, né? Da vida, ninguém dá mais bola para isso. Já foi importante, até porque foi construída por gente muito séria antes de tal de Sérgio Xavier da vida, né? Então esse cara de repente apareceu como comentarista aí um dia aí lá no Sport TV, né? Não entendi nada. Então o que acontece? Ele começa a falar do histórico do Zubeldia.
E aí, meu amigo, você pode falar? Até pode falar. Talvez naquele momento não fosse o caso. Mas você tinha que ponderar. Olha, mas houve a falta ali e ele realmente tinha toda a razão na falta. Ele precisava falar que houve a falta e que o técnico reclamou por causa daquilo. Porque se ele não faz isso, sabe o que acontece? Para você que está vendo o jogo, você fica com a impressão que o Zubeldia reclamou do nada. Né? Então o comentarista esportivo tem a obrigação de entregar para você, né, informações sobre aquilo que os seus olhos necessariamente não veem. Ou mesmo quando os seus olhos percebem um lance, de repente você acha que não é tão sério assim, mas um comentarista precisa fazer você entender o que foi o lance. Então o cara começou a falar mal do Zubeldia o tempo inteiro. É inacreditável, é muita má vontade mesmo. E é talvez incapacidade também, né? Capacidade de ver o que está acontecendo. O cara é pago para isso. O cara não faz mais nada na vida, gente. Ganha um baita salário para ficar, para comentar. Num local privilegiado, o cara não consegue ver o lance, ou não quis ver o lance, na verdade, né? E aí depois disso, o tal do Ricardinho, que é outro, né? É outro. É outro que, pelo amor de Deus. Aí também começou, e aí o narrador já pediu histórico de cartões, né, tal. Aí o repórter de campo começou a falar de quantos cartões ele tinha, o Lepre, né, meu amigo Lepre e tal, da época do futebol portenho, aquela coisa toda, enfim, um horror, gente. Um horror, que má vontade, né? Que má vontade, que incompetência, tá muito fácil ser comentarista esportivo hoje em dia, né? Realmente lamentável esse lance aí. Olha, segundo tempo, São Paulo voltou realmente melhor, né? A situação, São Paulo começou segundo tempo muito melhor. Prova de que a qualidade da conversa do vestiário funcionou muito ali com o Zubeldia, tá? Então o que acontece? O São Paulo consegue, portanto, ali ter um domínio maior, o Dragão sai um pouco mais pro jogo, o São Paulo passa a ter uma oportunidade. Porque vem muito melhor instruído para saber explorar os espaços que o Atlético deixava aqui. O São Paulo não estava fazendo muito bem no primeiro tempo, tá? E vou deixar claro aqui, no primeiro tempo o São Paulo não foi lá essas coisas, mas o Marco Antônio jogou um bolão, tá? Mesmo com a condição física ali bem reduzida, nós sabemos que ele ainda não está pronto e tal. Esse jogador, quando estiver pronto, vai dar o que falar, porque ele é um motorzinho. E ele se apresenta em todos os lugares. Ele desarmou, ele passou, fez diversão, enfim, colocou o jogador na cara do gol. É impressionante, na minha opinião, foi um dos destaques da partida. O Michel Araújo também mandou muito bem. O Moreira teve alguns momentos que não foram muito legais, mas ele também jogou uma partida interessante. Do outro lado, o tal do Patrick, manda embora. Não precisa desse jogador, né? Gente, eu tenho falado há muito tempo, tem um problema com o Cotia, né? Tem um problema com o Cotia, tá? Tem clube aqui, para não ficar só fazendo comparação, que não promoveria, né, que tem uma bela base, um jogador como o Patrick. Porque o Patrick não faria parte da base desse clube. É lamentável, gente. O que está acontecendo com o Cotia? Né? Esses empresários, esse negócio todo, porque esse Patrick aí, ele não se ajuda, né? Sabe uma coisa que me irrita muito no futebol? É quando o jogador tem oportunidade, e o jogador sabe o que ele faz com a oportunidade? Nada. Tá? Ele joga todas as oportunidades que ele recebe no lixo. Esse Patrick é um caso muito especial disso daí. Lamentável, muito fraquinho demais. São Paulo já buscou um lateral, São Paulo precisa buscar lateral, gente. Urgentemente, tá? Mas o São Paulo estava melhor no segundo tempo, estava mandando melhor, estava conseguindo chegar, estava perdendo oportunidade. E aí o que acontece? Aí o técnico faz substituições que melhora muito mais. Aí, para ajudar o comentarista, o São Paulo não melhorou por causa somente das alterações, já estava melhor. Só que os caras que entraram, aí intérpretes até mesmo pro jogo de velocidade, né, entraram muito bem. Dos dois lados do campo, o Eric e também o Ferreira mandaram muito bem. E também quem entrou muito bem foi o Bobadilha, né? O Bobadilha entrou, jogou muita bola, com personalidade, se aproximando muito da área, fazendo passe, tudo que tal do Lisieiro, que foi horrível, não conseguiu fazer no primeiro tempo, tá? Então teve gente aí que andou falando aí, né? Que não sei quem, que o Lisieiro estava encantando, estava impressionando, enquanto o Marco Antônio, tal, que o Lisieiro estava impressionando muito mais que o Marco Antônio. Estranho isso daí, hein? Muito estranho isso daí, né? Que um tal jornalista aí ligado ao São Paulo andou falando aí. Porque na prática o que a gente viu aí foi um cara sem condição física ideal, né, jogando muito bem, enquanto o outro que nasceu em Cotia, inclusive, né, voltou a ser aquele jogador de sempre, né, aquele jogador nota 4, 5 com esforço, se esforçar um pouquinho mais dá 6, o resto é expectativa, que nunca se cumpre, tá? Então assim, mal. Só que aí você não entrou bem, o Bobadilha entrou bem, o Eric entrou bem, Ferreira muito bem. Então acho que o São Paulo aí praticamente dominou a partida,
completamente, conseguiu fazer um jogo, inclusive, ali de pressionar o Dragão. Aí tem um comentarista que chegou e falou, mas aí São Paulo poderia fazer esse jogo propositivo antes, tal, também, aquela coisa. Ele já estava fazendo no começo do segundo tempo, e no primeiro tempo estava muito difícil fazer esse jogo, porque a equipe realmente estava muito alterada. Precisa ajudar esses caras, porque eles não entendem nada, realmente, de comentário esportivo. O fato é que o Tricolor ganhou, gente. Ganhou, tá? Jogou melhor que o Atlético. Quando não jogou bem, jogou melhor que o Atlético. Quando jogou, o Atlético tentou jogar no segundo tempo, o São Paulo jogou muito mais do que o Atlético. O que é importante nisso? Com um time completamente alternativo, o São Paulo conseguiu ter futebol, tá? E aí, quando o time faz substituições, né, o São Paulo mostra ainda muito mais força. Foi uma vitória justíssima do Tricolor, que sobe um pouquinho aí na tabela do Campeonato Brasileiro, meus amigos e minhas amigas. É isso.